que a gente deu lá no Riachuelo, então a gente gravou e para quem não pôde participar vai poder assistir agora. E nessa aula a gente mostrou os elementos da caixa cênica, como tira uma medição de palco na visita técnica. A gente falou sobre as possibilidades que a gente tem profissionais trabalhando com cenografia, porque a gente acaba trabalhando mais com teatro, mas a cenografia é muito ampla. Vamos abrir esse leque, trabalhar com muita coisa e se encontrar por aí? E é legal a gente perceber como tem possibilidades de trabalho. Eu já fiz pintura de arte, adereço. A Marieta também, sim, fez muitas assistências, né, Marieta? E eu acho que, assim, por exemplo, os aderecistas é uma mão de obra até muito cara de você contratar, né? Às vezes ganham melhor que a gente, né? Se for pensar em quantidade de horas. Costureira de cenário. A costureira de cenário, ela também, tipo, às vezes ganha mais que a gente. Então, assim, são profissões que às vezes a gente não imagina, mas que tem muita demanda, tem pouca pessoa especializada nisso. Porque a gente trabalha também com show, com dança, com teatro, com programas diversos. Mas assim, a gente trabalha menos com cinema, por exemplo. Cinema é mais E a nossa costureira trabalha muito com cinema também, entendeu? Então, ainda tem alguns prestadores que eles ainda conseguem se encaixar facilmente em várias áreas. E assim. tem toda a parte dos técnicos, né? Que sem isso a gente não faria cenografia, por exemplo. E aí, hoje a gente pensou de fazer como a gente... como eu e a Natália desenvolvemos, de como a gente faz uma visita técnica mesmo. Então, a gente sempre acha muito bom tirar fotos, que a gente sempre esquece. Mas assim, tirar foto da boca de cena, quando você entra no teatro, porque depois, se tiver qualquer dúvida, a foto tira a dúvida. Você esquece como é que é ali em cima, se o PA tá aqui, se não tá. E aí você, na foto, você consegue, tipo, lembrar um pouco. Porque imagina, você chega num teatro... Você tem, às vezes, pouco tempo, porque o teatro tem várias outras programações, né? Então, a gente, às vezes, tem 1 hora para tirar todas as medidas. Então, às vezes sozinha, né? Cada cenário exige uma particularidade da caixa cênica. E assim, o teatro costuma dar alguma planta de referência, ou eles... Sempre errado. Ou eles dão um rider, que são só uma lista com as medidas principais. E assim, isso é bom às vezes para iniciar o projeto, assim, pra você ter uma noção e aí você inicia o projeto quando... Normalmente a gente já chega no teatro com alguma ideia do cenário que a gente vai projetar. Então, quando você chega na visita técnica, se você já tiver a noção do seu cenário, você vai poder... Você vai poder, tipo, ver, por exemplo, se uma coisa que você está projetando se cabe na coxia ou não. Se você não tiver isso projetado, você não vai ter... Tipo, você vai medir a coxia, mas você não vai saber se... Às vezes a gente tem que olhar, tem uma coluna que vai atrapalhar tipo... Tem uma coisa assim, às vezes você chega num teatro e a pessoa fala, não, a vara é de 30 em 30 centímetros. Não acredita. Não acredita, é mentira. Mentira. Porque, não é mentira, chamando a pessoa mentirosa, mas assim, é porque às vezes a pessoa acha que 5 centímetros não vai fazer diferença. Mas se você tem que descer um telão no começo de um palquinho que está naquela posição, aqueles 5 centímetros pode travar o cenário, não descer. Então, assim, é muito importante. Essas medidas são muito importantes e a gente costuma tirar na corda da maquinária. A gente vai mostrar isso para vocês. No livro do Cenogravando, tem no capítulo 11, a gente fez uma plantinha com todas as medidas assim para guiar vocês, assim, tipo, medida de boca de cena, o que é. A gente tem algumas ferramentas de medição que a gente não pode esquecer no dia da visita técnica. Aí a gente tem uma trena eletrônica, né, que a gente usa muito, assim, mas às vezes é um item mais caro, né? Então às vezes a gente não pode ter. Aí tem essa trena grande. O problema quando você não tem a trena eletrônica é a altura da boca de cena, principalmente. A gente faz uma coisa que é muito importante, que é medir o centro. Isso é muito importante. Às vezes, o centro da plateia não é o centro da caixa cênica. Então, o técnico do teatro acha que ele tem que marcar pelo centro da plateia. Só que aí, quando você monta o cenário tá tipo, pra lá. E André, vem cá falar quais são os problemas de errar o centro. Montar o cenário inteiro de novo. É esse o problema. Às vezes você tem o centro da plateia, o centro da vara,
e o centro da boca de cena diferente. Então, assim, eu escolho sempre o centro da boca de cena. O que você escolhe? O centro da boca de cena, porque isso é tipo uma moldura, né? Quando você bota o cenário mais pra cá, claramente a plateia vê uma diferença. Às vezes 60 centímetros sobrando ali e faltando aqui. E o centro da vara é uma coisa também que dá muito problema com a luz. Porque a partir do momento que você define o centro, normalmente é o cenógrafo que define o centro. A luz monta por esse centro, todo mundo se baseia por esse centro. E o centro da vara, se a vara estiver desalinhada com a caixa e você achar, porque às vezes está marcado na vara um centro, que não é o centro daqui. Então você vai montar tipo um telão e assim, por exemplo, a vara tem 14 metros de largura, digamos, né? Um teatro tem 14 metros. Aí você faz um telão com 14 metros, ele está fora do centro. Se você não conferiu esse centro, pode ser que fique faltando vara de um lado e sobrando do outro. Aí a gente pode também, na visita técnica, olhar essa coisa de ver o piso. Porque vai que você vai gastar o dinheiro todo o cenário num piso. Por exemplo, e ninguém vê o piso. Nesse teatro vocês estão vendo quase nada do piso, né? E se você for ali para o fundo, no balcão vê, né? Mas ali para o fundo da plateia, você também não vê muito. Então não adianta. Mas, por exemplo, num teatro de arena, o piso e para quem é do figurino, porque às vezes o figurino acha que não tem relação com o espaço, mas tem, porque assim, se o teatro for muito pequenininho, você tem noção de que você vai ter que ter mais atenção aos seus detalhes no figurino. Mas isso que a Marieta falou do figurino é uma informação muito importante para quando você está pensando uma cenografia, ou pensando um objeto de cena, ou pensando um adereço, que é a proporção com o espaço. Por exemplo, se você vai criar para uma ópera, você vai ter que ampliar. Se você vai criar para o carnaval, você vai ter que ampliar. Já se você for para um teatro mais intimista, menor, você pode ter um elemento que da ópera fica até inverossímil, né? Assim, tipo, não relaciona, mas ao mesmo tempo você tem essa escala, é muito importante, porque é a escala humana, mas é a escala... O figurino ele se relaciona muito com a escala humana, né? Porque ele tem toda a questão do corpo do ator. Mas, de alguma forma, o visual que isso vai transmitir, o que você quer passar, o espaço influencia se a pessoa tiver... O primeiro espectador tiver a 20 metros da pessoa. E assim, tem uma questão que a gente tem que ter ideia, que quando você projeta para um teatro, você vai estrear nesse teatro. Ai, que maravilhoso. Mas depois a peça vai para outros teatros. Tem uma coisa da qualidade também, das coisas que a gente faz, que o ator vai segurar perto. Então, não adianta você falar assim, isso vai ser visto de longe. Não, o ator, o diretor, você vai ver de perto. Tem um acabamento, né? Uma qualidade de acabamento. Então, nesse teatro, você vê que tem a vara dupla. Aqui tem uma peça que é para prender o esticador. O cabo de aço está preso com 2 presilhas e tem 10 centímetros sobrando. Mas aqui também a gente tem que medir sempre a largura da vara. Que isso é uma medida meio menosprezada, ninguém te dá. Não está no rider muitas vezes. E isso é muito importante para você prever o seu fechamento. Então a gente falou também da altura da vara enforcada, que no caso a gente botaria aquela fita amarela aqui presa com uma fita crepe e ia pedir para o seu Luiz fazer a gentileza de enforcar essa vara. Que enforcar o que é? A vara estar na maior altura possível, assim, tipo, ela bateu lá em cima, não sobe mais que isso. Às vezes é bom você ter a medida da vara enforcada e a medida do urdimento. A gente já fez isso várias vezes, né, André? De inventar uma maquinária que tem que ser presa no urdimento. E aí a gente precisa dessa medida também. Porque a bambolina, ela não arremata só por baixo, ela arremata por cima também. Quando você põe a bambolina, você quer arrematar aquele telão branco, mas ela vai aparecer lá em cima. Aí quando você enforcar o telão vai aparecer por cima da bambolina. Então você tem que se ligar nisso. Ele enforca embaixo e enforca por cima. E a Natália estava falando do branco, do ciclorama, que ele, da altura total, tem que arrematar. Geralmente a gente usa, todo teatro tem uma rotunda. A gente usa a rotunda logo à frente do ciclorama, que a gente arremata o ciclorama com a rotunda.
Mas, rotunda como bambolina. mas às vezes a gente precisa usar a rotunda aqui no meio do palco, para dividir uma cena. Aí não tem jeito, a gente vai ter que morrer uma bambolina lá atrás para poder arrematar o ciclorama. E outra coisa que a gente tem que ver quando chega no teatro para perguntar pro técnico é carga e descarga, aonde vai acontecer? Ai, gente, isso pode te dar uma... O horário que vai acontecer. E, tipo, você tem que pedir pro técnico te levar no caminho do cenário. Porque às vezes eles falam, é por aqui, mas aí quando você vai ver, tem uma portinha assim no final. E outra coisa que tem que ficar muito atento é coisa de carga e descarga do horário do caminhão. Porque o caminhão tem uma questão da gente só poder circular a partir das 10 horas. Então, às vezes, você tem que chegar com o caminhão de madrugada, ele ficar lá esperando para não atrasar a montagem. Porque imagina, você tem um dia para montar. O caminhão não passa, você perdeu aquele um dia. A gente, quando você vai ganhando mais experiência, isso é muito importante. No primeiro dia do projeto, eu já pergunto quanto tempo eu vou ter de montagem e em qual horário eu já penso na descarga do cenário. Por quê? Porque pode ser que isso tenha que influenciar o meu projeto. Essas partes técnicas todas que a gente fica falando, elas são muito importantes para a criação, porque assim, não adianta você criar uma coisa incrível, não sei o quê, que ela não seja funcional, que ela não caiba no caminhão, que ela não... Não, o espaço de armazenamento. Gente, porque a gente imagina assim, não sei se vocês já viram o cenário da Cor Púrpura, tem um vídeo lá no Cenogravando, né? Aquele cenário é grande, aquela casa. Em São Paulo, a gente desmontava metade daquela casa todos os dias. Então, assim, onde que você vai guardar essa metade dessa casa todos os dias? Como ela vai ser desmontada? Onde ela vai ser armazenada? Porque isso interfere no seu projeto diretamente. Porque isso aqui, tipo, a gente está vendo o palco vazio, mas devem estar acontecendo outros espetáculos, né, São Luís? Não sei se está com algum musical. Então, você tem que medir a altura do palco, né, considerando a plateia ali. A gente sempre marca, tem gente que marca diferente, tá? Mas a gente marca o nível na planta, o nível do palco. E aí depois marca o nível da plateia negativo. Porque se você marca o 0 ali, aí aqui vai ser mais 1,5. Se você tem um praticável de 1 metro, de repente você vai escrever 2,20. Fica uma confusão. Fica uma confusão. Você não tem que falar, cara, mas então eu tenho que construir um praticável de 2,20. Não, é só 20. Tipo, medir a primeira fila, né, daqui isso é uma medida importante. Daqui até a primeira, porque às vezes só tem 1,20 m. Aí você não pode, você tem que deixar 1,20 m de circulação. Isso tudo é muito de saída de incêndio, de quantas pessoas... Então, tem várias regras. Porque tem espetáculo, que aí o cenógrafo faz eu tenho que ter uma descida aqui, para o ator fazer uma cena contigo aí. O cara vai ter que ir lá e voltar, e as pessoas querem fazer uma escada aqui. Só que existe 1,20 m, tem que estar livre. Aqui até daria, entendeu? Aí tem a medida até a última vara, que eu acho também uma medida importante. Medida super importante. Você mede daqui até a primeira e daqui até a última. Porque se você errar alguma medida entre as varas, que você vai tirar também, você tem como bater com essa medida total. Tem uma coisa que a gente tem que olhar, se vocês olharem aqui, essa linha de ribalta, né? Que ribalta era aquelas luzezinhas que ficavam, a gente chama essa área de linha de ribalta por causa dessas luzezinhas. Vocês veem que é uma curva, né? Então, curva é sempre mais difícil de você tirar uma reta. Então, por isso, a gente fala assim, a gente vai marcar no dia da medição a linha da boca de cena e aí mede uma ponta, a outra e o centro, que aí você consegue tirar a curva, né? O Luiz, professor, deve mostrar isso bastante para vocês, né, Luiz? Eu desenvolvi uma técnica para medir sozinha, porque é difícil. Aí, o que eu faço? Eu pego essa trena, prendo aqui, e aí eu vou tirando eu fixo ela aqui. Tipo, eu vou sentar, vou pisar aqui como você fica. Aí eu pego todas as medidas de profundidade a partir dessa fita, entendeu? Porque aí eu sozinha não tenho que ficar voltando. Aí eu faço aqui, ó, por exemplo, a linha de boca. No dia eu faria mais certinho, né? Mas seria 3,40. Aí eu pediria para baixar a primeira vara. Aí já tá aqui, 5,40.
Aí eu vou fazendo isso quando eu tô sozinha, entendeu? Porque eu não teria, senão eu teria que fazer uma aqui, outra aqui, e aí não dá tempo, né? Não dá tempo. Aí eu vou anotando essas medidas e depois eu boto na planta. Gente, aqui no palco tem uma coisa que para mim é uma das mais importantes. Se uma vara despencar, então é um acidente sério. Então, toda vez que a gente pendura o cenário, a gente contrapesa ele lá. Aquilo ali, ó, é o contrapeso. A gente pendura, ó, os refletores. Pendurei 100 quilos de refletor aqui. Eu vou ter que ter 100 quilos... Mais o peso da vara. Mas, olha lá, aquele amarelinho lá já está marcado que aquela quantidade ali equivale ao peso da vara vazia. Então, ou seja, nunca pode tirar todos os pesos da vara. Esse teatro aqui está marcado, mas isso aqui é uma raridade. Os outros por aí não tem. Se você vai pôr 50 quilos, põe 50 quilos lá. Se aqui vai ter mais 50, não dá para você encher de peso aqui para depois encher o peso lá, senão você não consegue tirar do lugar. Qualquer coisa que você vai mexer, tirar ou colocar da vara, você tem que avisar o técnico que está contrapesando. Se você desce o cenário para desmontar, o cenário desceu, eu tirei todo o peso. Ou seja, lá vai estar cheio. Então, a vara vai disparar e o peso vai cair ali. Vai acontecer acidente com certo. E aí o perigo é, o técnico tá assim, aí o outro tirou tudo lá, a vara sobe e arranca o braço. É meio isso, assim. Ou então a vara bate lá em cima e cai a vara. Então, assim, é uma catástrofe. O que você imaginar, não, impossível a pessoa fazer isso. Faz. Bom é a gente também pensar, assim, por mais que a vara aguente muito mais, você também tem que, você não pode ir na carga máxima daquela vara, né? Porque você não precisa se arriscar. Porque assim, o teatro tem uma autorização, uma RRT, de um engenheiro que diz quanto que você pode botar, tipo, quanto que o rudimento aguenta, quanto que... É assim. E aí você tem que confiar nessa RRT e muitas vezes ir lá em cima, conferir, ver se tá tudo certo. Ainda mais quando você vai botar muito peso. Muito peso. Quando faz musical, tem duas coisas que eles pedem, que são exigências, assim. Uma é ter uma ART ou RRT, né? Porque uma é feita por um engenheiro, outra é feita por um arquiteto. E uma ignifugação, que a ignifugação é o tratamento anti-chamas, né? Que você bota um produto, é tipo um sal especial, que ele é retardante de chamas. Isso está exigindo em vários espetáculos. Isso, assim, vocês vão ter esse problema que a gente tem também. Assim, às vezes você tem, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000 para fazer um cenário. Quando você tem uma verba maior, né? Essa proporção da ignifugação não fica tão alta. Mas imagina, você tem R$1.000, gasta R$1.200 na ignifugação. É R$5 o metro quadrado da ignifugação, mais ou menos. Então é caro. Agora, assim, alguns materiais você consegue pedir para a loja um certificado de flameabilidade do material. Isso ajuda muito. Tipo, carpete, a própria tela agrícola. Alguns plásticos. Porque aí na composição do plástico, ele já vem. Eu fiz um balé, que até o José dançava nesse balé. Né? Dança, né, nesse balé, que é uma bolha. O maior problema desse balé foi achar um plástico que tivesse certificado de inflamabilidade na produção dele, porque é um plástico. Então, assim, você Nem não... adianta passar. Você não adianta ignifugar. Então, tipo, eu ia ignifugar e não adiantava. Ignifugar, o cara vai pegar um borrifador, vai misturar a água com esse sal e vai jogar. E aí tem dois problemas para o cenógrafo. Onde fazer? Porque se você for fazer no palco, você tem que proteger o palco, senão dá mais manchas de sal, assim. É tipo uma catástrofe. E principalmente assim, se o cenário tem peças pretas, como é um sal, ele é branco, né? E aí fica aquele meio russo, né? Dá uma manchadinha. E você tem que pensar que você tá, tipo... por exemplo, a gente ignificou um sofá. Que ninguém vai poder sentar no sofá naquele dia. E ele encharcou muito, né? Ó, esse é o freio, ó, tá vendo? O freio aqui. Mas o freio não é pra contar de frear se tiver desequilibrado. Porque ele não aguenta. Essa é a trava do freio, que é importante que ela sempre esteja para ninguém, de repente, bater e abrir. Seu Luiz, explica como é que você faz as marcas. Bota o boom aí. Tá vendo aqui que ele bota umas marquinhas de fita? Essas marcas são de acordo com o cenário, né? Se o cenário tiver que ficar numa posição que não seja no chão, a gente coloca na posição que vocês determinam e marcamos ali
Que é pra se alguém movimentar, saber onde voltar. E por que ali. essa, no caso, tem duas marcas? Porque aqui nós marcamos uma aqui no pé do freio e uma em cima. Lá Viu? no Prudente, como a corda é diferente, a gente marca Na uma corda aqui, a uma corda. aqui. É. Entenderam que aqui, ó, quando... Porque se marcar só o de baixo, Você não aqui sabe às onde é o vezes outro. no escuro, no afã, né, da maquinária. E aqui, ó, a gente tem a corda de manobra. Se a gente olhar, a corda de manobra, ela é onde... A corda de manobra, ela é presa na base do carro de contrapeso e na parte de cima do carro de contrapeso. Ela passa por uma roldana, que é essa roldana de baixo, que normalmente é uma roldana que está no fosso, que está lá embaixo mesmo, mas nesse caso está aqui na altura do piso. E tem uma outra dessa que está lá em cima No rudimento. do rudimento, que ela só serve para fazer essa volta dessa corda aqui. Que ela pode ser de sisal, como essa, ou então de polipropileno. Tem vários chats que estão botando polipropileno. Essa corda de manobra não é o que sustenta a vara, é o que faz você manobrar a caixa de contrapeso. A caixa de contrapeso, tá vendo que tem vários cabos de aço no topo da caixa de contrapeso? Ali, ó. Tá vendo aqui? Esses cabos de aço, eles passam por uma roldana de cabeça que está lá no rudimento lá em cima e vão sendo distribuídos. Qual é a diferença? Se tem 6 cabos de aço ali, é porque nessa vara vão ter 6 roldanas. A curta e a comprida e as intermediárias. Para dividir. Geralmente de 3 em 3 metros que tem um cabo de aço. Né? Pode descer uma vara, por favor? Tem alguma Dá uma vazia? vazia. Ou com luz, alguma coisa? Ó, lá em cima, tá vendo a grelha do urdimento? Essa aqui é onde estão presas as roldanas. Tem alguns teatros que as roldanas estão presas na grelha do urdimento e tem umas que são lá em cima. A curta que o André fala é essa primeira aqui. Por que é curta? Porque ela é mais curta mesmo, né? Aquela última ali ela é mais longa, porque ela tem que ter mais distância, né? Isso é importante saber, porque às vezes quando você precisa alinhar a vara ou alinhar alguma coisa, o técnico fala alonga, ele tá lá em cima do rudimento. Aí ele te pergunta alonga, a curta. Aí você tem que saber, você vai responder. Quantas depois da longa? Quantas antes da longa? Quantas depois da curta, né? Aí você tem que saber essa nomenclatura. pra Imagina, conseguir você falar. tá lá na plateia gritando, se esgoelando. O cara tá lá no rudimento. Vocês viram que o Luiz soltou o freio e não aconteceu nada? Porque tá certinho, ó. Esses pesos equivalem ao peso da vara. Então, tá 0 a 0. Agora, Porque se não tivesse... se ele botar um peso aqui, isso ia descer direto e a vara ia subir. Essa vara E tá lá em esse cima. freio não necessariamente aguenta o desequilíbrio, né? Não aguenta. Se tiver desequilibrado, chama freio, mas na verdade é só para manobra, não para... É uma Se segurança, mas ele tem não que estar em equilíbrio. porque às vezes o técnico, eu já vi isso acontecer, ele sabe que a vara está desequilibrada, ele deixa só no freio, porque ele sabe. Só que aí chega outra pessoa, Que não sabe. solta o freio e aí é o desastre. E tem umas coisas assim, essa vara ela é de 2 polegadas. Por que ela é de 2 polegadas, o tubo? Porque tá vendo o refletor, ele tem uma garra. Tá vendo aqui, ó? Se a gente olhar aqui, ó, tem essa garrinha. Essa garra encaixa no tubo de 2 polegadas. Se você botar um tubo mais fino, esse refletor não vai ficar com tanta segurança. Se botar um mais grosso, não vai ser suficiente. E agora, os refletores todos têm um cabinho de segurança, tá vendo? Um cabo de aço que passa na Ali, vara. ó, tá vendo? Esse aqui. Se por acaso desencaixar ali, qualquer coisa, o que pode acontecer é o seguinte, você fez um movimento, esse refletor vai bater numa outra vara, então isso vai fazer assim, ó, ele vai pular. Vai jogar pra cima. Então. Para isso não vir até o chão, esse cabo de segurança vai segurar ele lá em cima. E tem uma Tá. coisa que a gente faz muito, que é a divisão de varas. Eu costumo deixar assim, eu já converso com o iluminador, né? Pra gente deixar uma vara de afinação. Que se eu botar uma vara de cenário aqui, esse refletor, que é uma parca incandescente, ele pode queimar o cenário. E agora a gente tem os nossos chamados moving lights, que às vezes você tem que deixar 3 varas. Porque senão você trava. Na verdade, é maravilhoso, mas assim, o moving light é o seguinte, né? ele faz o movimento, né? E aí, ou seja, ele vai lá, ele vem aqui, ou seja, ele trava tudo.
Né? Mas Tanto para frente quanto para trás, ele vai esbarrar se você não deixar espaço. E às vezes nele. a gente conversa com o iluminador, né? Até ou iluminadora, né? De deixar, assim, quando subir esse cenário, deixa os moving lights todos para baixo, né? Para não bater. O moving light tem que tomar um certo cuidado. Tem um que é aquele... Aqui é o beam, que é um que faz um facho muito fininho. E ele é muito concentrado. Então, você às vezes está com uma bambolina, assim, um cenário muito longe, e aí ele está desregulado e vai para cima e aí queima o cenário. E normalmente acontece quando o iluminador está programando. Ele não está vendo, porque Ele ele não está lá na cabine ele tá de achando luz. que aquilo tô programando aqui, não sei o que, só que tá ligado no seu cenário. Aí vai começando a sair fumaça e queima. Eu queria saber como é que vocês medem de uma vara para outra. Vocês descem todas ou Normalmente não dá para descer todas. A gente tenta descer a primeira, mas às vezes ela está carregada com o cenário. Então, normalmente, eu vou... Aqui no chão é mais fácil, mas ou então vou numa varanda e aí meço entre as cordas, assim, né? E tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que tá vendo que tem uma varanda aqui? Normalmente a gente tem duas varandas, que é uma que fica o técnico na parte de cima e uma outra varanda em cima, que é a varanda de contrapesagem. Que no caso dessa varanda aqui, como a maquinária é no chão, ela serve como contrapesagem, porque se você tá com a vara embaixo... Como essa daqui, ó. A vara tá aqui, o carro de contrapeso tá tá lá em cima, tá vendo? Aí ele tá lá botando o peso enquanto você tá botando o peso aqui. Se você tá vendo o peso ali, é sinal que a vara tá lá em cima. Sim. Entendeu? Se a vara tá aqui embaixo, ela vai estar lá em cima. Ó, tá vendo aqui? Essa aqui, ó. A vara tá aqui embaixo, mas o carro dela tá lá em cima de contrapeso. Se ela estiver aqui assim, ó, a vara estiver embaixo, já não consegue botar peso lá em cima. Mas também tem teatro que é vara elétrica. Aqui temos duas. Então, mas aí você acha mais seguro? Não é. Porque assim, você meteu o dedinho, se você não prestar, se não tiver fim de curso é aquele quando chegou na altura ele para. Você mete o dedo, ele vai embora. E se parar lá em cima, o motor vai continuar girando. Então, tem uma coisa da vara elétrica que tem uma com uma frequência, controle de frequência, que aí você consegue, no computador, botar a velocidade dessa vara, porque a gente trabalha muito com a velocidade da cena, da música. Então, os maquinistas, eles têm... Você vê um bom maquinista, tipo o seu Luiz, você vê a diferença de um outro maquinista subindo a vara. E quando ele falou que ele mostrou a marca aqui, a marca não é só para dizer que tá aqui. É porque assim, tu tá fazendo o espetáculo. Você tá descendo o cenário. Porra, se tiver todo mundo na frente, você não vai ver que hora que o cenário vai chegar no chão. Mas você tem a marca aqui. Quando a marca chegar aqui, você já deu uma paradinha e deixa ela escorregar até a posição. O cenário bater no chão certinho, sem barulho do cenário. O cenário já vem pesado do galpão? Não. Não, a primeira montagem é uma montagem assim, que a gente usa muito dos conhecimentos dos técnicos e algumas coisas a gente sabe peso. Assim, quando a gente, na visita técnica, vê que não tem quantidade de peso suficiente, é um cenário musical muito pesado, aí a gente calcula, só que às vezes não dá tempo. Mas isso que você perguntou é importante, porque assim, se a gente sai para uma turnê, na vara 1 a gente vai precisar de tantos pesos, na vara 2 que a gente já sabe depois da primeira montagem a gente já sabe. Aí eu acho que a gente podia mostrar a maquinária vai e vem. Essa maquinária é super legal e ela é difícil de... Explica aí, Marieta. A gente sempre olha para ver se tem alguém na linha da cortina, no caso tem. E aqui ele tem as marquinhas que quando as duas se encontram, a cortina está aberta, na posição que ele que determinou, né? Se vocês olharem aqui, vai ter um trilho, ó, embaixo. Olha aqui por baixo, ó. Quem está segurando o peso é o trilho, com uma treliça num cabo de aço indo lá para cima. Então, o primeiro carrinho, ele tá amarrado na corda e ele puxa os outros carrinhos. Então, esse carrinho tem que ter muita resistência. A gente fez um vídeo agora sobre isso. A gente fez um vídeo sobre isso. Mas é legal de ver, porque eu só entendi no teatro, eu não conseguia entender isso. Porque, na verdade, é uma corda só que tá indo e voltando. Como se fosse um elo, assim. Só que ela tá indo na rodana de cá, e descendo para aquela rodana que tá no palco. Então, quando você puxa um lado, o outro, um sobe e o outro desce. Então, um carrinho tá preso numa corda que tá indo para lá e o outro tá indo para cá, entendeu? E aí,
A Marieta falou sobre o nome, dia, onde vai chegar. É sempre bom colocar o nó onde você vai amarrar a cortina, porque ele nunca vai passar pela roldana. Aí, aqui, ó, tem o transpasse. Fala do transpasse. O transpasse, porque o objetivo, principalmente, dessa cortina é vedar a luz que possivelmente pode ter no palco. Então, tem um transpasse. Então, assim, os trilhos, eles não são do mesmo tamanho, né? Um é maior que o outro. Estão em direções diferentes? Então, em direções diferentes. Não, eles são do mesmo tamanho, mas eles estão transpassados. Mas são maiores do que a medida da largura, né? E aí, não é exatamente a metade, né? É tipo, o centro do palco estaria aqui, ó, tá vendo? No aí meio do passa transpasse. para um lado e passa para o outro. Que aí a cortina vai passar e não vai ter aquela abertura central, né? E assim, dica, não tentar passar na cortina fechada. Porque a cortina, uma vez fechada, quando você está olhando de frente, você não vê a diferença. Aí a pessoa vai ficar batendo lá e não vai conseguir achar. Do lado de dentro, a gente ainda faz uma marquinha com fita crepe para saber. Que aí você abre esse lado, a pessoa passa por lá. Sobre o piso desse teatro, ele tá com linóleo? Esse piso é do teatro Não. ou está por um motivo? Esse aqui é o linóleo, mas é o linóleo do teatro. Que aqui, como tem muita apresentação de dança, eles botaram. Mas o piso do palco Só mesmo dá é pra madeira. ver lá pelo lado de lá, tá vendo? Você vai ver lá a madeira lá no chão. E aqui tem quartelada também, mas a gente não consegue ver onde tá, né, seu Luiz? Quarteladas são aquelas aberturas que a gente pode tirar do piso para fazer um elevador lá embaixo. E uma coisa boa de quartelada é a gente pensar que você não pode programar, sei lá, vai fazer um elevador. Você não pode pensar no tamanho da quartelada por cima. Você tem que tirar a quartelada, que tem as vigas das quarteladas, tem os suportes da quartelada, tipo os berçozinhos. Não sei se dá. Aqui dá? Lá embaixo vai dar para ver, né? Olha, aqui seriam, na verdade, são as quarteladas, mas a forma que as quarteladas estão fixadas, estão presas, não é nos macaquinhos. Então, a mobilidade delas, por exemplo, se você quiser tirar uma quartelada aqui, você vai tirar essa quartelada, aí vai abrir um buraco lá em cima. Aí você vai medir tudo para você planejar o que você quer fazer aqui. Só que você não, por exemplo, se você precisar tirar 2 quarteladas, você já vai ter um problema. Porque essas vigas não vão sair. Entendeu? Então, esse tipo de estrutura não é tão comum. É mais comum um macaquinho, porque aí você tira de fato tudo, vira um buraco vazio. Mas nesse caso aqui, você só vai conseguir abrir uma ou outra e vai ter um eixo no meio. Então, aqui, o mais fácil é você tirar só uma quartelada aqui. Agora, para tirar uma abertura maior, você tem que refazer isso aqui pensando na sua abertura, que aí é mais complexo. Gente, vamos agradecer aqui o André Salles e ao seu Luiz, que eles merecem todas as palmas, que são técnicos que a gente aprende muito, assim. Então, assim, a formação superior é muito, muito importante, mas, assim, os grandes mestres que a gente tem são realmente as pessoas do palco. É isso, assim, eles são os grandes mestres. Se você quiser participar de uma visita técnica como essa, comenta aqui nos comentários aqui embaixo, que a gente te avisa quando a gente tiver outra. E lá no Instagram do Cenogravando. Curte, compartilha e ativa o sininho para você sempre receber a notificação com os novos vídeos. E vamos trocar?